Bom, meu nome é Vanderlei Correa, sou coordenador comercial da Varitus Brasil e hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre a nossa plataforma Vcash, né? Falando um pouquinho sobre a Varitus, nós somos uma empresa de tecnologia, né, especialista em sistemas para emissão, captura, recuperação e armazenamento de documentos eletrônicos, né, uma empresa com mais de 12 anos de mercado. Nós temos hoje aí uma média de 8.000 clientes de todos os portes, né, clientes espalhados por todo o território nacional. A empresa trabalha com sistemas bem intuitivos, então são plataformas online que trazem bastante segurança na questão de armazenamento de dados. Hoje o nosso fornecedor de armazenamento é a Oracle, também uma empresa reconhecida internacionalmente por toda a sua política de segurança. Nossas soluções são integradas com a Cefaz para troca de informação, principalmente a questão dos emissores, né, para transmissão de documentos e tudo mais. A plataforma é toda em nuvem, isso é legal porque não consome nem processamento, nem armazenamento da máquina, você pode acessar de qualquer lugar, então facilita na flexibilidade do uso da ferramenta. E os sistemas contribuem com toda a questão de sustentabilidade. A Varitus, inclusive, ela é integrada ao Green IT, né, que tem todas as normas para economia tanto de energia, economia em processos, reciclagens de materiais, para que o produto final ou o serviço que a empresa entregue também seja um produto sustentável. Hoje nós trabalhamos com várias linhas de produto, aqui mais falando um pouquinho mais superficialmente, para vocês entenderem todo o cenário que a Varitus pode atender a empresa de vocês, desde emissores de documentos eletrônicos, como eu mencionei inicialmente, até produtos para gestão de documentos, capturas de XML, emissão de manifesto para quem trabalha com transporte, conhecimento de transporte, coleta, armazenamento e gerenciamento de canhotos eletrônicos para fazer todo o controle da entrega e a parte de segurança, né, de um processo de entrega. Hoje nós já temos uma solução específica também para essa finalidade. E o Vcash, que é a ferramenta que nós vamos falar agora, que ele é um sistema voltado para o controle de fluxo de caixa de maneira online, ali para a empresa poder controlar todas as entradas e saídas de recursos, né, se planejar financeiramente e assim também ter um controle pelo menos mínimo de todo o processo financeiro da empresa. Por que preferir a Varitus, né? O que nós temos hoje de diferencial no nosso serviço para entregar para o cliente? Hoje existe um atendimento personalizado, então cada cliente tem uma necessidade diferente, os atendentes eles entendem a cada necessidade para conseguir entregar o suporte da melhor maneira possível e de acordo com a necessidade do cliente. As ferramentas, elas são compostas por o que a gente chama de microserviço. Dessa maneira, nós conseguimos compor a solução final de acordo com o porte da empresa. Então, a mesma solução ela pode estar sendo utilizada por uma micro, pequena, média e até mesmo grandes empresas, de acordo com a composição que é realizada. Os sistemas são compatíveis com todos os segmentos de mercado. Hoje nós não trabalhamos com ferramentas específicas para um determinado setor ou um determinado tipo de empresa, são ferramentas genéricas nesse sentido. O suporte técnico é especializado em todos os produtos, né? Existe investimento compatível com cada negócio. Então, como a gente mencionou que a ferramenta ela tem a parte de composição, vamos dizer assim, o cliente final ele vai investir sobre aquilo que ele realmente está utilizando. Então, você vai ter uma ferramenta que ela é compatível com o seu porte de empresa e está dentro daquilo também que a empresa consegue arcar com os custos, né, e ter acesso a esse benefício, o que dá um excelente custo-benefício no final. Falando um pouquinho especificamente do Vcash em si, foi uma ferramenta que foi desenvolvida para as empresas que estão com a preocupação de falta de informação financeira, informação confiável sobre o seu negócio. Então, a gente já sabe hoje, isso não é uma novidade, mas existem várias pesquisas que falam que as empresas elas acabam fechando depois de 3 a 6 meses
da abertura, quando ela não tem um controle financeiro, quando ela não consegue visualizar o processo da empresa, né? Então, a ferramenta ela ajuda nesse controle que vai ser realizado. As empresas elas têm muita preocupação em ter a visibilidade correta das entradas financeiras, saber quais são as principais despesas, né? Senão eu acabo comprando mais do que eu poderia ou gastando mais do que eu deveria e com isso o meu fluxo de caixa acaba ficando desbalanceado. A empresa, por mais que ela tenha um capital inicial até, vamos colocar assim, considerável, se ela não consegue fazer essa visualização do quanto ela está gastando, o quanto está entrando e saindo, ela pode em algum momento sobrepor os gastos com as entradas e chegar num resultado negativo que possa levar a empresa até a falência ou a fechar por falta de recursos, né? E até mesmo, dependendo da situação e do quão grave é esse desbalanço, ainda ficar com uma dívida, né? Então, o processo financeiro, vamos dizer que é o primeiro processo. Antes de tudo que a empresa precisa controlar, ela tem que ter essa visibilidade do processo financeiro, que é ele que vai ajudar a gerar recursos, inclusive para a empresa investir em outras áreas, né? A empresa que tem um processo financeiro bem controlado, ela consegue investir em outras áreas da empresa também, né? As empresas têm a preocupação em agilidade no controle do processo financeiro, né? Muitas pessoas ainda têm aquela crença de que é muito complexo ou que ela não consegue fazer sozinha, ela teria que ter outros profissionais para auxiliar. E quem está começando agora, muitas vezes não tem condição de investir nesse sentido. Então, quanto mais inteligente for a ferramenta que vai estar auxiliando, é onde ele vai conseguir dar esses passos e alavancar o rumo da empresa. Simplificar o processo financeiro, eliminar o uso de planilha, é a primeira coisa que a pessoa utiliza hoje quando ela inicia uma empresa, não tem outros recursos, ela acaba optando por usar uma planilha, né? Não que a planilha não entregue o resultado que a empresa precisa, mas acaba gerando um acúmulo de arquivos, onde ali na gestão do dia a dia acaba se tornando inviável, ou acaba gerando confusão. Eu salvei uma informação, não tenho mais certeza se aquela informação é a mais nova ou não, ou fiz um cálculo errado, porque na planilha é você mesmo que está colocando os cálculos, né? A gente é passível de erro, então é algo que não tem tanta segurança quanto utilizar uma ferramenta, né? E ter o fluxo de caixa ali controlado de maneira simples e segura. Ter acesso aos dados financeiros de onde estiver, como eu mencionei, a plataforma online vai sanar essa questão e reduzir a burocracia em si do processo financeiro como um todo. Então seria uma ferramenta inicial para o controle financeiro da empresa mesmo. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa plataforma. Uma das ideias centrais da plataforma é a questão de ajudar a cuidar da saúde financeira, simplificando, né, e tornando mais ágil o processo financeiro. O VCash é uma solução que ela foi desenvolvida por uma plataforma online para facilitar a administração e o controle do fluxo de caixa e trazer isso de uma forma mais segura e inteligente. Um dos principais processos e a ideia central do sistema é essa questão da simplificação, né? O fluxo de caixa de maneira mais rápida, mais simples e intuitiva vai ajudar a empresa a iniciar o processo financeiro com uma maneira mais rápida, né? Os controles hoje que nós temos dentro da plataforma, aqui primeiro eu estou passando de uma maneira um pouco mais teórica, mas depois a gente vai ver na prática isso, ele tem desde os cadastros de bancos e caixas, né, cadastro das contas a pagar, contas a receber, é possível fazer internamente dentro da plataforma as transferências entre contas, efetuar o controle do fluxo de caixa, o controle de lançamentos agendados, pendentes, confirmados e também conciliados. Ele permite o controle através de centros de custo, projetos, categorias e também cadastros de modalidades de pagamento, para quando for efetuado os lançamentos, já poder selecionar de qual forma de pagamento foi utilizada, né? É dinheiro, é cartão, é transferência, é Pix. Hoje existe uma variedade grande, então a empresa consegue ter também uma visibilidade dentro dessas possibilidades.
Na parte de cadastros e processos, então os cadastros estão divididos da seguinte forma. Lá em cadastros eu tenho contas, categorias, meios de pagamento, projeto e centro de custo. E dentro de processos, que são os lançamentos efetivos, eu vou ter ali o fluxo de caixa, né? Os lançamentos, sejam eles de receita ou de despesa, né? Dentro dos lançamentos de despesa, ele ainda vai permitir o rateio por centro de custo, né, que aí eu consigo informar de uma determinada despesa que ela está sendo utilizada para mais de uma fonte, né, de centro de custo, e com isso depois ter um controle mais detalhado. Né? As transferências entre contas, que foi mencionado anteriormente, e os lançamentos provisionados. Eu tenho como já deixar, por exemplo, provisionado água, luz, telefone, todas aquelas despesas fixas, para elas já serem apresentadas no fluxo de caixa. E aí a empresa vai só atualizando, ou incluindo, ou removendo aqueles dados que dentro de um determinado período não aconteceram. O que ele vai oferecer de benefício imediato na utilização da plataforma? A plataforma em si já é um benefício, é uma plataforma online, o armazenamento é tudo em nuvem, eu não preciso ter um computador ali vinculado àquela plataforma, eu posso usar de qualquer computador, posso acessar de qualquer lugar, todo o banco de dados é armazenado em nuvem, porém com segurança, né, porque você vai ter um usuário, uma senha restrito a acesso ao cliente para poder acessar essas informações. É possível contratar mais de um usuário para ter acesso à mesma plataforma. Os cadastros são muito simples de serem efetuados e fora isso nós temos o suporte para acompanhamento também, caso seja necessário. Todo o controle do fluxo de caixa é realizado em uma única tela. Né? É possível identificar os lançamentos, né, o tipo dos lançamentos por cores, para identificar se ele está aberto, fechado, conciliado e assim por diante. A possibilidade de fazer os lançamentos provisionados de receitas ou despesas, que vai auxiliar também a ter uma previsibilidade. O controle do rateio de centro de custo nos lançamentos de despesa, para ter um controle um pouco mais detalhado da despesa, quando ela está vinculada a mais de um centro de custo. E os lançamentos por categoria e por projeto, que aí dependendo do tipo de empresa e a finalidade do controle que ela vai realizar, ela pode optar por vincular a uma categoria ou vincular a um projeto específico e depois no final ter um relatório visualizando tudo que foi gasto, ou tudo que entrou por aquele projeto ou por aquela categoria também. Hoje é uma ferramenta que ela está direcionada para qual público? Ela está direcionada para empreendedores individuais, então quem é MEI pode usar normalmente essa plataforma, e também as micro e pequenas empresas que precisam de uma ferramenta inicial para efetuar o controle financeiro, conseguem utilizar dentro dessa plataforma. Por que utilizar o Vcash? Hoje ele demonstra de maneira básica e rápida os processos financeiros de tudo aquilo que eu necessito controlar, das fontes de entrada e também das fontes de saída, né, as despesas. E com isso a empresa vai conseguir planejar melhor o andamento do negócio e melhorar até mesmo a dedicação do tempo, concentrando os esforços naquilo que ele mais precisa, né, que é cuidar do negócio da empresa. Vamos dar uma olhadinha na ferramenta para ver como ela é fácil. Tá? Só um instante. Então aqui eu estou na plataforma para acesso à ferramenta. Cada usuário vai estar ligado a um e-mail. Eu posso ter uma mesma empresa com mais de um usuário. Aí no momento da aquisição do sistema é vinculado esse e-mail às empresas ao qual ele faz parte. E cada usuário vai ter sua senha também para acessar a plataforma. Colocou o usuário, colocou a senha, ele já acessa a plataforma aqui. Sempre no canto lateral esquerdo, ele vai exibir quem é o usuário que está logado e qual é a empresa onde ele está logado. Tá? Inicialmente não é apresentado nenhuma informação no centro da tela, só depois que eu começo a clicar em algum item de tela. Então cliquei aqui, por exemplo, vamos começar aqui pela parte dos cadastros. Tem um cadastro de contas.
dentro de cadastro de contas, eu posso cadastrar diversas contas que a empresa tenha. E essas contas, inclusive, podem até serem referente à pessoa física ou a um caixinha interno que a empresa tem para recebimento local ali de alguma verba para depois pagamento de fornecedor. Tá? E ele vai ser controlado separadamente. Na hora que for visualizar os dados, você pode optar por ver todos juntos ou ver de cada conta separada. Para cadastrar uma nova conta, basta clicar aqui no sinalzinho de mais. Todos os itens que tem esse asterisco aqui em cima, ele é de preenchimento obrigatório. Então eu tenho que informar um nome para essa conta. Se é um banco, o nome do banco ao qual eu estou cadastrando a conta. Se é algum caixa específico, eu posso denominar ele da maneira como fica mais fácil para você identificar. O tipo, eu identifico o tipo de conta. É uma conta corrente? É uma conta poupança? É um controle de cartão de crédito que eu quero realizar para lançar todas as entradas e saídas de cartão para depois fazer esse controle? Ou é uma conta carteira? A conta aqui carteira é aquilo que eu falei do caixinha. Então, eu tenho um caixinha interno, onde o meu cliente paga aqui direto para mim em dinheiro e às vezes eu já uso desse próprio dinheiro para efetuar um pagamento para o meu fornecedor. Então, é uma conta carteira. Tá? Qual era o saldo inicial dessa conta, a partir de quando você vai efetuar o lançamento, e a data desse saldo inicial, para ele começar a contar todos os lançamentos a partir daí. É possível, inclusive, fazer o cadastro retroativo de uma conta. Hoje eu estou no mês de agosto, eu quero cadastrar a conta e fazer todos os movimentos desde janeiro, eu consigo? Consegue. Você lança o saldo inicial que ele tinha em janeiro e depois vai lançando todas as entradas e saídas que aconteceram mês a mês e se todos os lançamentos estiverem corretos, né, de acordo com o que aconteceu na realidade, no final você vai ter o saldo que é para ser o seu saldo atual. Né, para bater com o seu saldo do banco. Lembrando que aqui em nenhum momento eu estou tendo uma integração direta com o banco. Tá? Todas as movimentações que estão sendo realizadas, elas estão sendo realizadas direto no sistema. Tá? Aí é importante que exista um acompanhamento do que acontece no banco para que o que esteja lançado no sistema reflita a realidade do que aconteceu na conta da empresa realmente. Tá? Aqui no banco, eu tenho uma lista com todos os bancos para quando eu estou cadastrando uma conta que é de um banco mesmo, de verdade. Né? Ele segue já os códigos padrões dos bancos. E as informações de quando é uma conta bancária, a agência, a conta e o dígito da conta. Tá? Se for uma conta carteira, esses campos, ou uma conta de cartão, esses campos não vão ser preenchidos também. Tá? Preencheu todos os dados, salvou, ela vai ser apresentada aqui na tela de trás. Ok? Fora o cadastro de contas, eu tenho o cadastro de categorias. As categorias, elas vêm em branco, é o próprio cliente que cria de acordo com a necessidade da empresa. Aqui eu tenho algumas de exemplo, mais para a gente ter de referência. Então, eu posso ter contas para ajuste de caixa, devolução, vendas, aplicação, de acordo com o que a empresa precisar utilizar. Como é que eu cadastro uma categoria? Eu venho aqui no sinalzinho de mais, o nome da categoria e se essa categoria ela vai ser utilizada para receita ou para despesa. Informou esses dados, salvou, ele é apresentado na tela de trás e depois lá no processo do fluxo de caixa ele vai permitir que seja selecionada a categoria. Tá? Pagamentos são as formas de pagamento, também não vem nenhuma cadastrada, é a própria empresa que cria. É só clicar aqui em adicionar, o processo é o mesmo para qualquer cadastro, tá? Sempre pelo adicionar ali no canto inferior direito. Tá? Coloco o nome da forma de pagamento e salva, ela já é apresentada aqui na parte de trás da tela. Tá? Projetos, posso cadastrar também projetos de acordo com o que a empresa vai utilizar, o nome com que vai ser cadastrada a empresa, escolhe e depois no lançamento ela pode selecionar. Sinalzinho de mais, nome do projeto, salvar, lá no lançamento ele vai permitir que eu vincule esse projeto a um lançamento, seja ele de receita ou de despesa. Tá? E os centros de custo também para poder fazer uma separação, tanto das receitas quanto das despesas da empresa. Tá? A empresa pode criar quantos centros de custos forem necessários para depois poder utilizar ele no lançamento. Lembrando que no contas a pagar ele vai permitir que eu faça o rateio, que é eu poder informar mais de um centro de custo para o mesmo lançamento. Ok?
Lá em fluxo de caixa, cliquei em fluxo de caixa, é aqui que eu vou conseguir fazer todo o acompanhamento do andamento das contas que eu tenho cadastrada. Tá? Então aqui ele vai me mostrar na lateral esquerda todas as contas que eu estiver cadastrado. Se eu quiser somar essas contas na visualização, é só clicar aqui no itemzinho de seleção e ele vai somando esses lançamentos para poder apresentar na tela central de acordo com o filtro que vai ser realizado. Então aqui em filtro eu posso selecionar se eu quero ver por lançamento ou por competência. Por lançamento ele pega a data do lançamento e por competência a data da competência dentro do lançamento. A competência é o mês, o dia e o mês em que realmente aconteceu o processo. Tá? Então tem a data da criação e tem a data, vamos falar assim, a data da baixa daquele lançamento. Ainda além do tipo, eu posso escolher se ele vai ser filtrado por dia, mês ou período. E, de acordo com o item que foi selecionado aqui, ele vai exibir o campo de data. Tá? Então, mês, ele pega o mês e o ano. Dia, ele deixa escolher no calendário um dia específico. E período, ele aparece um período inicial e final para pesquisa. Ok? Sempre fiquem atentos ao campo de filtro, porque todas as outras informações elas vão ser exibidas de acordo com o filtro selecionado. Tá? Ah, não é assim que eu quero ver. Posso ir lá e alterar o filtro, tá? A qualquer momento. Tá? O filtro é mais para dar opções de lançamento para a empresa. Tá? Fora esse filtro superior, eu tenho um filtro aqui inferior, onde eu consigo selecionar outras opções de exibição. Eu posso buscar documentos por tipo, por exemplo, se é uma receita ou despesa, por tipo de operação, se é um lançamento que foi realizado com um único pagamento ou recebimento, se foi uma transferência, tá? Se é um lançamento fixo, aqui o lançamento fixo é algo que é recorrente, então eu tenho um pagamento ou um recebimento que ele acontece todo mês numa mesma data, então ele é um lançamento fixo. Tá? E o parcelado, se é algo que foi lançado em uma quantidade de parcelas. Além disso, é possível selecionar o status do lançamento, se ele está confirmado, conciliado, pendente ou agendado. Né? Eu posso selecionar pelas categorias que vocês mesmos vão cadastrar, né? Então, de acordo com uma determinada categoria, aqui é só um por vez que dá para selecionar. Tá? Então, uma específica categoria, ou uma específica forma de pagamento, ou um específico projeto, ou um específico centro de custo. Tá? É possível selecionar um em cada opção, é que ele só vai permitir selecionar uma categoria, uma forma de pagamento, um projeto e um centro de custo, mas na hora de aplicar o filtro, ele vai buscar lançamentos que tenham todas essas condições atendidas. Tá? Clicou em aplicar, ele vai apresentar na tela de trás de acordo com o que foi realizado. Tá? Quero fazer um lançamento novo, seja ele de despesa ou de receita, sempre no sinalzinho de mais. Tá? Cliquei aqui em adicionar. Ele vai deixar você informar os dados do lançamento. Então, qual que é o valor do lançamento? Né? A data, essa data é data do lançamento e a data da competência é a data que aquele lançamento vai ser concluído, né? Se ele é de despesa ou de receita. O tipo da operação, se é uma operação única que vai acontecer uma única vez, né? Ou se ela é fixa, que ela vai ser recorrente em vários meses. Se ela é parcelada, ele vai pedir o número de parcelas. Né? Ou se é uma transferência, que eu estou tirando de uma determinada conta no sistema e jogando para uma outra conta também no sistema. Tá? A categoria, se ela é uma despesa ou uma receita. A categoria dentro das categorias que vocês mesmos vão cadastrar. A categoria ela é obrigatória. Tá? A forma de pagamento também de acordo com o que foi cadastrado anteriormente, também é obrigatório. Número do documento não é obrigatório, mas é importante, se eu tenho, é um número de referência e que vai estar também disponível na hora da pesquisa ali, se eu criei um número de documento, depois eu posso pesquisar por esse campo número de documento também. Tá? No caso, como eu coloquei que é uma despesa, ele deixa liberado a conta ao qual vai ser debitada essa despesa. Então, para qual daqueles bancos que eu criei essa despesa tem que ser debitada? Ah, vai ser debitada, por exemplo, do Banco do Brasil. Tem que já deixar informado. Posso cadastrar uma observação,
Posso cadastrar uma descrição mais detalhada sobre este lançamento. E aqui embaixo, ele vai ter a opção de informar um projeto, se eu quiser informar um projeto, e informar um centro de custo. Quando é uma despesa, no caso, como é esta daqui, eu ainda posso informar o rateio, que aqui eu posso selecionar mais de uma conta de centro de custo e ainda informar qual é o valor que eu estou direcionando para essa conta de centro de custo, até que seja atendido o valor total daquele lançamento, né? No caso desse de teste, seria R$1.000. Então, eu posso fazer no lançamento dessas contas de rateio até ele somar aqueles R$1.000, que é o valor do documento. E aqui embaixo, de acordo com o tipo de lançamento que eu estou fazendo. Se é um lançamento que ele está agendado, ou seja, ele ainda não aconteceu. Se é um lançamento que ele está pendente, ele já passou daquela data da competência e ele ainda não foi concluído. Né? Se ele está confirmado, né, é algo que já foi efetuado, ou o pagamento ou o recebimento, e o conciliado é aquilo que já passou pelo banco também. Né? Eu fui lá, confirmei no banco e aquilo já entrou ou já saiu da minha conta. Então, eu já posso deixar ele como conciliado. Tá? Salvou o lançamento, ele vai ser apresentado lá na tela principal e ele já vai fazer, inclusive, uma previsão do seu saldo quando aquele item for concluído. Né? Se eu olhar aqui, ele está com uma previsão de baixar de 3.050 para 2.050, porque é um lançamento de débito de R$1.000. Né? Eu vou deixar aqui para apresentar só a conta do Banco do Brasil. Tá? Aí ele mostra aqui que se fosse um débito só naquela conta, aquela conta ficaria negativa também, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Depois, quando eu quiser fazer a baixa do documento, é só entrar novamente nele, aqui através dos 3 pontinhos. Eu posso fazer a confirmação e a conciliação direto aqui na tela, ou clicar em editar e entrar novamente no lançamento e alterar o status do documento. Posso alterar a data que ocorreu a determinada competência e salvar novamente. Eu vou colocar ele aqui como conciliado e vou salvar. Ele já atualiza aqui a informação. Ok? Bom, essa é uma apresentação mais para conhecimento da plataforma. Tá? Caso vocês tenham necessidade de uma apresentação mais específica, basta contatar nossa equipe de vendas e a gente faz uma apresentação para vocês também. Obrigado pela atenção.